vou pregar no tema, amém? Mas o Senhor preparou uma palavra para o meu e o teu coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu já estou com esta palavra há alguns dias, já falei algumas vezes sobre ela. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas Deus preparou este momento para vos transmitir esta mensagem, amém? E o tema dessa mensagem é a queda da inimizade. Glórias a Deus. Olha para o Deus. Aleluia. A queda da inimizade. Mas essa inimizade é a divisão que nos separa de Deus. Essa é a inimizade que o Senhor vos transmitirá nesta noite. Amém? Amém. Glórias a Deus. Irmãos, acharam? Amém. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Amém? Os irmãos podem se assentar no nome de Jesus. Aleluia, Louvado seja Deus. Irmãos, como nós vemos, o Senhor já vem falando conosco desde o início deste culto. O Senhor já falou conosco através de louvores, através do testemunho do pastor Denis, louvado seja o nome do Senhor. E Ele também nos falará hoje através da sua palavra, louvado seja o nome do Senhor. E eu vejo, queridos, que existe um segredo para a conquista. Existe um segredo, porque eu não sei ministrar a palavra de Deus toda vez que me é dada uma oportunidade. Eu não sei ministrar, não consigo também ministrar sem falar sobre a obediência. Porque a obediência, louvado seja o nome santo do Senhor, é a fonte de conquistarmos. É a fonte de conquistarmos todas as vitórias. É a fonte da queda das muralhas. Não há queda de muralha sem antes haver uma obediência diante de Deus. Louvado seja o Deus. Não existe queda sem obediência. Amém? Então isso é um ponto que nós precisamos aprender a cada dia nas nossas vidas. Nós vemos no livro de Gênesis capítulo 12 que Deus ele chama Abraão. Ele diz para Abraão ir para uma terra onde nem ele mesmo sabia, mas ele pela obediência vai. E nós vemos que no capítulo 13 de Gênesis, Deus ele abençoa Abraão poderosamente. E Ló, seu sobrinho, estava com ele. E devido a Abraão ser abençoado poderosamente pela obediência, pelo bom caráter, pelo bom comportamento que Abraão tinha diante de Deus, Ló também era abençoado, louvado seja o nome do Senhor, por causa da obediência. Então é a obediência a Deus que nos faz conquistar coisas impossíveis, coisas que nós não acreditamos, se torna possível. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós vemos dentro do capítulo 13 que infelizmente, devido à desobediência de Ló, devido olhar para a aparência e achar que algo é bom, mas às vezes não é, porque a direção de Deus é que nos faz conquistar, louvado seja o nome santo do Senhor. E às vezes nós somos levados pela aparência e acabamos cometendo erro em nossas vidas, que nos leva à desobediência a Deus. E como diz o livro de Deuteronômio 28, louvado seja o nome santo do Senhor, que todo aquele que obedece conquista tudo, mas aquele que desobedece, automaticamente a maldição vem sobre ele. Amém? Então um ponto que precisamos aprender: a obediência diante de Deus nos leva à conquista, nos leva à queda das muralhas. Mas espera aí, se eu li em Gênesis capítulo 1, versículo 26, por que eu estou falando de Abraão? Por causa da obediência. Nós vamos entender agora, louvado seja o nome santo do Senhor. E no capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, Deus ele diz: façamos o homem
a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E quando a Bíblia nos fala sobre imagem, está nos falando sobre a representação de uma pessoa, ou seja, um desenho. Então quando você olha para o irmão que está ao seu lado, você está vendo a imagem de Deus, porque Deus ele tem olhos, Deus ele tem ouvidos e Deus ele tem mãos também, louvado seja Deus. E nós somos formados, criados pela imagem de Deus. Deus pega o pó da terra e faz uma escultura, ele faz a tua imagem, ele nos cria a imagem de Deus, louvado seja Deus. Só que também a Bíblia nos diz que Deus ele diz assim: façamos o homem a nossa semelhança. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando nos fala de semelhança, nos diz que possui algo em comum. Semelhança quer dizer possui algo em comum. Então Deus sopra ao homem o fôlego de vida e torna o homem alma vivente. Louvado seja o nome santo do Senhor. E através desse fôlego de vida que Deus nos dá, Deus nos atribui algumas das suas características. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando nos fala de característica, está nos falando daquilo que constitui o nosso caráter, daquilo que constitui o caráter de Deus. Nós vemos, por exemplo, alguns, louvado seja o nome santo do Senhor, dentro da palavra, que nos mostra as características, nos mostra o caráter de Deus, nos mostra a particularidade de Deus, através do nosso testemunho. É por isso que nós sempre falamos e sempre frisamos isso a respeito da obediência, porque Deus não é desobediente. Então, se Ele soprou sobre nós alguma das características, nós não temos de forma alguma que obter a desobediência. Não joga fora. Aquilo que não presta para a tua vida, joga fora. Sirva a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sirva a Deus com bom caráter, dignidade, honra, porque Deus diz em sua palavra: aos que me honrarem, eu tão somente os honrarei, louvado seja o Senhor. E a Bíblia nos diz, queridos, que Satanás ele veio para roubar, matar e destruir. E o objetivo é justamente descaracterizar a imagem, a semelhança de Deus. Então nós vemos algumas pessoas aí fora que nós olhamos e falamos: mas será possível que essa pessoa tenha a imagem de Deus? Mas será possível que esta pessoa tenha o caráter de Deus? Mas será possível que esta pessoa tenha a particularidade de Deus? Com certeza não. Algumas pessoas que infelizmente envergonham o nome de Jesus. Algumas pessoas que descaracterizam a imagem, a semelhança de Deus, porque Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e Satanás lá no jardim do Éden, ele tenta Eva, e Eva acaba caindo em desobediência, porque Deus disse que não era para tocar na árvore da vida, e lá vai ela e toca. Ali é destruído, ali é criado uma inimizade entre Deus e o homem. Mas como assim? Nós vemos no capítulo 2, versículo 7, que quando Deus ele vai procurar Adão, lá está Adão escondido entre as árvores. Por quê? Porque junto com Eva ele tinha pecado, ele tinha desobedecido a Deus. E quando se desobedece a Deus, cria-se essa muralha, cria-se esse impedimento. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo Isaías capítulo 59 e o seu versículo 2. Olha que algo interessante que nos diz. Isaías capítulo 59, versículo 2. Contudo, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós
e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha a muralha sendo erguida. Eu falei assim: Senhor, se esta palavra é para ser ministrada justamente neste lugar, que o Senhor venha confirmar esta palavra. E Deus usou o pastor Denis dizendo que nós mesmos é que criamos essa barreira, nós mesmos é que criamos essa inimizade, essa muralha. Louvado seja o nome do Senhor. Nós mesmos, por causa do quê? Por causa do pecado, por causa daquilo que muitas das vezes nos leva a consequências muito desastrosas nos leva. Nós vemos que alguns discípulos, eles tinham a característica de Deus. Alguns discípulos eram reconhecidos pelo seu andar, pelo seu jeito. Abra comigo em Marcos 14, 66. Glórias a Deus. 14, 66. Nos diz assim: estando Pedro embaixo no ato, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, olhou para ele e disse: tu também estava com Jesus o Nazareno. Ele, porém, negou, dizendo: não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. A criada, vendo-o de novo, começou a dizer aos guardas: este é um dos tais. Ele, porém, o negou outra vez. Pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, pois é Galileu. Então, as características de Pedro identificavam quem ele era. Eu já quero ministrar, eu já quero transmitir a palavra de Deus dizendo: será que as pessoas aí fora estão vendo em ti a imagem de Deus? Será que os outros aí fora estão vendo a particularidade de Deus em você? Será que as pessoas no seu trabalho ou na escola estão vendo o caráter de Deus em você? Será que estão vendo a imagem de Deus, ou o nome do Senhor está sendo envergonhado? Será que todos estão vendo? Porque é muito mais fácil nós ganharmos uma alma através do nosso testemunho do que com palavras. As atitudes, elas falam muito mais alto do que palavras. As atitudes, ela denuncia quem você é. As atitudes denunciam o teu caráter. As atitudes denunciam a sua honestidade. As atitudes denunciam. E o que será que está acontecendo fora da visão do pastor, aí fora? Porque é muito fácil chegar na igreja, dar glória a Deus, pregar uma palavra poderosa, mas e lá fora? E no trabalho, e na escola, e dentro do ônibus? Porque hoje em dia a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. E hoje em dia nós vemos que na igreja é só louvor, mas lá fora é funk, lá fora é samba, é uma divisão. E quando chega na igreja é um fogo tremendo que às vezes até assusta. Porque quem é homem de Deus, como diz o pastor Denis, não se engana. A gente logo reconhece e diz: espera aí, isso aí é fogo estranho. É fogo estranho. E então como está sendo aí fora? Como está sendo o seu caráter, a sua dignidade, a honestidade aí fora? Quantas pessoas que pegam coisas emprestadas e não devolvem mais? Quantas coisas, mas ninguém está vendo, o pastor não está vendo, o irmão não está vendo, a líder do círculo de oração não está vendo, ninguém está vendo, mas se esquece de olhar para o alto, e se esquece que Deus está vendo todas as coisas.
Todas as coisas Deus está vendo. Nós fomos em um ministério, eu não vou falar o nome por ética, e o Mateus, ele perguntou assim, mas será que Deus recebe o louvor daquela pessoa ali? Eu falei, por que, Mateus? Ele disse, porque aquela menina ali na escola, só Jesus para ter misericórdia. Estão destruindo a imagem de Deus. E isso é culpa de quem? Nossa mesmo. Que não tomamos atitudes de um homem e de uma mulher verdadeiro de Deus. Porque nós queremos, quem não quer honra? Todo mundo quer ser honrado. Todo mundo quer chegar num lugar e dizer, Senhor, honra-me aqui. Mas e a atitude de honrar também a Deus? De dizer, Senhor, seja onde for, o teu nome será glorificado. Minha vida, seja eu estava ministrando ali na subsede, Apucarana, Assembleia Cristã, e o Senhor me deu uma palavra. A obediência traz a conquista. É muito fácil dizermos, as muralhas caíram. Mas o processo da vida de Josué, o processo de obediência, o processo de manter a fidelidade diante de Deus, o processo de manter o bom caráter, a honestidade, servindo a seu líder. Ele serviu a seu líder da mesma forma que ele servia a Deus. E quantos hoje nós vemos, infelizmente, destruindo a imagem de Deus? E tudo isso se cumprindo, porque a própria palavra diz, muitos viriam em meu nome. Quantas pessoas naquele grande dia chegarão, Senhor, mas em teu nome não eu profetizei, não fiz milagre, maravilhas, e o Senhor vai falar, apartai-vos de mim, vós malditos, que eu nem te conheço. Do que adianta tudo isso sem obediência? Do que adianta tudo isso e chegar naquele grande dia que o inferno não adiantou nada? Então a obediência, ela vai muito mais além de qualquer coisa. A fidelidade, o bom compromisso, a retidão diante de Deus. Você sabe por que Deus abençoou a Jó dobrado? Porque Jó tinha as 4 características que precisava de uma restituição. Ele era reto, ele não se desviava do mal, ele tinha um temor diante de Deus. Jó era tão temente a Deus que os filhos dele, antes de pecar, já pagavam o preço lá. Eu já vou fazer essa oferta aqui, porque vai que meus filhos pecaram. Olha a honestidade de Deus. E será que você tem tido essa honestidade de Deus? Paulo escreve em 1 Coríntios 11. Abra comigo. 1 Coríntios 11. Primeiro, nos diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Glória a Deus. Sede meus imitadores. Será que você tem imitado a Cristo? Deus. Será que as pessoas estão olhando, assim como aquela viúva olhou para o profeta e diz: eis aí um homem de Deus. Olha só o homem de Deus. As pessoas olham, estão vendo as características de Deus em você. Eles estão vendo a personalidade de Deus em você. E através da sua atitude, como eu já falei, é que vai demonstrar se verdadeiramente és homem de Deus ou se não é. Amém? Abra comigo em Gálatas 19, 21. Deus poder. O horário já vai cair, viu? Aguarda só um pouquinho. Aguarda só um pouquinho, que para
a muralha cair, nós precisamos entender primeiro o que estamos fazendo de errado. Por que a muralha está diante? Glória a Deus. Aí depois a muralha vai cair, viu? Em nome de Jesus. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Nos diz assim: e as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A muralha se cria ali, ó, por causa do pecado. Eu sou meio esquisito mesmo, viu? Se preocupe. Glória a Deus. Não se pregar e não falar isso. Eu já pedi muitas das vezes, eu já pedi para Deus mudar, mas não tem como. O Senhor fala, não, é desse jeito que eu quero. Aleluia. Porque são poucos os que têm coragem. Aleluia. São poucos os que têm ousadia. Glórias a Deus. Muitos correm. Aleluia. Deus é Porque ficam com medo de não ter oportunidade de novo. Glória a Deus. Deus de glória. Aleluia. O que eu me preocupo é na obediência inteira diante de Deus. Porque quem nos honra é Ele. Jesus é majestoso. É Jesus que dá. Aleluia. Ele usa alguém, mas é Ele que dá. Então não se preocupe, porque as críticas virão. Deus eterno. Mas sabe o que eu faço com os filhos? Espírito da verdade. Eu vou Santo amontoando de aquele Israel. monte de pedra, pastor Deus. Eu vou só subir. Deus eterno. Meu Deus, aleluia. E nós vemos Tu és fiel, Jesus. que acaba acontecendo, acaba criando uma inimizade. E essa inimizade começou lá no Jardim do Éden. Essa inimizade. É por isso que o homem foi expulso do Jardim do Éden. É por isso que hoje em dia, os homens, nós não vemos mais tantos milagres como antigamente. Porque o milagre só acontece através da obediência. Só acontece através da obediência. E quantos hoje querem tão somente obedecer a Deus? São poucos. São poucos os que querem ter uma vida reta, sincera, com bom caráter diante de Deus. Nós podemos contar nos dedos quantas pessoas querem servir a Deus verdadeiramente. Porque enquanto tem milagre, todo mundo vem. Mas quando se fala de obediência, as portas se fecham. Aleluia, Jesus. O irmão chegou na porta da minha casa e disse assim: pastor, se a gente não rodar conforme a roda está rodando, obreiro isso, não é do nosso ministério. Se a gente não seguir esse costume que estão indo aí fazendo, a gente vai ficar para trás. Aí eu falei assim, glória a Deus! Ninguém entendeu, né? Meu Deus. Glória a Deus, eu falei para ele. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque a Bíblia diz que os últimos serão primeiro. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Os últimos serão primeiro. Deus de glória. Para Aleluia, trás. Senhor. Porque ser crente de verdade é andar Deus na é contramão. Ser crente de verdade é andar na contramão. Ter sinceridade, compromisso com Deus é andar na contramão. Porque só o que falam é para que isso? Não precisa disso tudo. Ah é? Então vamos rasgar a Bíblia. Se não precisa disso tudo. Porque quem diz é a Bíblia. Glória a Deus, aleluia. E eu infelizmente sou crente quadrado. Glória a Deus. Felizmente, né? Aleluia. Amém? Os irmãos abram comigo
em João, capítulo 3, 16. Agora se inicia aí a queda da muralha. Aleluia. Inicia-se aqui a queda da muralha. Glória a Deus, aleluia. Inicia-se aqui a queda da muralha. Porque a muralha foi formada através do homem. A inimizade entre Deus e o homem, a Bíblia diz que Deus olha lá dos altos céus, procura um justo e cadê? A Bíblia diz que não havia um justo sequer. Mas espera aí, tinha pouca gente? Não, tinha muita gente. Tinha muita gente. Tinha muita gente, mas muita gente covarde. João 3,16 nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Olha só, Glória a Deus. o que se é preciso fazer por amor de uma pessoa, por amor de uma multidão, por amor de pessoas. Inicia-se aqui a queda das muralhas. Inicia-se aqui a queda da inimizade. Inicia-se aqui aquela barreira que havia, onde os homens não se comunicavam mais com Deus, por causa do pecado, por causa da iniquidade. Mas Jesus veio, Ele morreu na cruz do Calvário, e através do seu sangue derramado naquela cruz é que as muralhas caíram. E se nós estamos aqui exaltando, glorificando, bendizendo a esse Deus, é porque as muralhas caíram. As muralhas caíram. E o nome do Senhor está sendo glorificado. Abra comigo em Isaías 9, versículo 6. Jesus é bom, viu? Maravilhoso. Esse Deus é poderoso. Ramon aqui. Glória a Deus. Deus é eterno de glória. Aleluia. Isaías 9, 6 nos diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Que hoje somos libertos. Através do teu sangue puro é que nós temos essa liberdade através do Espírito de Deus. Deus é eterno, que maravilha. Glória a Deus. É por isso que eu amo a esse Jesus. Porque graça é amor imerecido. Então mesmo que nós não merecemos, mas o Senhor pagou o preço. Aleluia. O Senhor pagou o preço para que nós tivéssemos hoje liberdade. Diz em João 8:32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então antes havia uma muralha, antes eu era escravo, mas hoje sou liberto pelo poder de Deus. Deus é eterno. Eita, Jesus é eterno. Hoje somos livres. Aleluia. Aquelas correntes que nos cercavam caíram por terra através do nome de Jesus. Todos que andavam em trevas, através do sangue de Jesus, é que temos essa liberdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 11 de Isaías nos diz assim: do tronco de Jessé brotará um rebento,
e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele se deleitará no temor do Senhor, não julgará segundo as suas vistas, segundo a sua vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. Olha o que nos diz Isaías 11. Isaías 11 não, Isaías 61. Glória a Deus. Aleluia. Esse é Jesus, viu? Mais maravilhoso. Esse é Jesus. Tem obediência a Deus, que você vai ver o poder de Deus sendo manifesto. Aleluia. Glória a Deus. Deus é tão poderoso que o Satanás ele pode até se levantar. Ele pode até se tornar um gigante, mas coitado dele. Porque quanto mais ele se levanta, a queda dele será maior. A queda dele será maior. Aleluia. Mas através da obediência. Glórias a Deus. O segredo de toda a fortaleza de Deus é a obediência. O segredo de todas as bênçãos, de todas as vitórias, é a obediência. Aleluia. É por isso que se inicia-se em obediência. É por isso que o Senhor me incomodou fortemente para falar primeiro sobre a obediência. Tenha em seu coração, guarde em seu coração. Olha que coisa linda que o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque ele sabia que a base, o alicerce, era a obediência. Aleluia. E através da obediência tudo seguia ele. Porque através da obediência não precisa correr atrás da bênção. É a bênção que vai correr atrás de mim. Glória a Deus, aleluia. Isaías 61, versículo 1, nos diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes de coração. Aleluia. Jesus é tão maravilhoso. E no capítulo 15 ele diz assim: João, eu vou ir com o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vos deixarei órfãos, porque o Consolador virá. E é o Consolador que vos guiará. E é esse Consolador que quando bate a tristeza no seu coração, ele estará ao teu lado chorando. É esse Consolador que quando não temos nada, quando os amigos se vão, quando tudo se vai, lá está ele chorando ao nosso lado. Já está ele dizendo: você não está sozinho, eu estou aqui. Você não anda sozinho. Abra comigo o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 6. Glória a Deus. Eu fico olhando para o relógio que eu não vai passar da hora. Esse negócio de passar da hora não é comigo. Amém? Efésios 2, versículo 1 em diante. Grande Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos acharam? Amém. Diz assim: ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar,
do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais. Glorificar o nome de Jesus através disso, coitado de nós, porque nós andávamos em trevas, nós estávamos mortos, mas hoje e Satanás, ele não tem poder sobre as nossas vidas, porque o único que tem o poder de mandar e fazer o que quer é o nosso Deus. É esse Deus que te proporcionou este momento aí. É esse Deus que quando estávamos outrora fazendo coisas que não devemos, foi esse Deus que nos alcançou e nos deu o privilégio, a oportunidade de adentrarmos a tua santa morada e glorificarmos o nome dele. Uma coisa eu cuido bem, é de guardar os pés quando entra dentro da casa do Senhor. É por isso que eu cuido bem disso. Porque o pastor pode não estar vendo, o líder pode não estar vendo, mas Satanás, imagina só o irmão, pastor Denis, ir lá fazer uma oração de fogo. Pastor, vamos ali orar, igual acontece às vezes, né? Ô irmãos, você é crente? É, sou crente. Canela de fogo aí, vamos ali orar então. Vamos, tem um demônio ali, tá, precisa sair daquela vida. Aí vai o abençoadinho e põe a mão. Aí o demônio, opa, pera aí que eu te conheço. É, eu te conheço. Você pensa que engana quem? O seu pastor? O líder? Pode até enganar. Mas Deus está te vendo, eu também estou te vendo. Ele diz assim, sabia? Ele diz assim, é bem assim que ele diz. É por isso que nós temos que tomar todo o cuidado. Porque se a barreira já caiu por terra, por que levantá-la de novo? Para que levantar a barreira? Já não caiu. Jesus já não derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Você já não teve a oportunidade, o privilégio de conhecer. Para que levantar a muralha de novo? Para que criar inimizade com Deus de novo? É melhor ser amigo dele. Aleluia. Aí é que Pedro escreve a carta dizendo que aqueles que se afastaram, o seu estado é pior do que o primeiro. É que Pedro diz que é como a porca lavada, voltada ao espojador. É que Pedro diz, ele diz com toda a propriedade, dizendo da seguinte forma: é como o cão que volta ao seu próprio. Pastor, para que tudo isso? Isso é Bíblia. É só ler. Quer conhecer a verdade? É só ler a Bíblia. Não quer ser enganado por Satanás, nem ser aí, nem apanhar de ninguém fora. É só ler a Bíblia. Lê a Bíblia que você vai conhecer a fonte de Deus, que você vai conhecer o segredo da obediência, o segredo da vitória, o segredo da queda das muralhas. Imagine só se Josué tivesse olhado, mas é 32 quilômetros, o Senhor quer que dá 13 voltas, para que isso?
Para que isso? Sabe o que eu entendo disso? Sabe o que Deus nos traz hoje, nesta noite? Que muitos já estão dizendo, para que pagar o preço? Para que pagar o preço? Amando o que me rebiando o que astou. Para que pagar o preço? O Senhor está dizendo que muitos já estão no seu coração dizendo, para que pagar o preço? Quer vitória sem pagar preço? E não existe vitória sem pagar preço. Não existe vitória sem renúncia. Eu preciso renunciar o meu eu. Eu preciso renunciar. A Bíblia é bem clara ao dizer, Jesus, Ele nos diz, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Renuncia, se quer vitória, renuncia. Renuncia aquilo que está criando barreira na tua vida. Renuncia aquilo que está te prejudicando espiritualmente. Renuncia aquilo que está agradando a sua carne, que você vai ver a conquista de Deus, a vitória de Deus na tua vida. Aleluia. E aqui eu não vou prolongar mais. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu encerro a minha participação. Eu agradeço ao Senhor, porque quando eu resolvi ter uma vida de obediência diante de Deus, quando eu resolvi renunciar ao meu próprio eu e fazer a vontade de Deus, eu vi quão grandes coisas o Senhor fez em mim. Aleluia. Quando eu entendi o segredo da obediência, porque o pastor, desde o dia que ele contou o testemunho, falou, Senhor, você está revelando minha vida para ele? Porque é quase que parecido, quase que igual. E ele contando o testemunho, eu falei, Jesus, Aleluia. esse é forte, hein? Está contando a minha vida aí. Então, seja obediente e você verá a glória de Deus. Aleluia. Eu encerro aqui a minha participação e que Deus De glórias. Aleluia. Eu não sou de pedir desculpa porque é a palavra de Deus. Eu sempre digo para os irmãos lá na igreja, se alguém reclamar ou não gostar, reclama porque foi ele que mandou. Aleluia.